Olá, muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui no Facebook do Jornal do Oeste. Hoje, quinta-feira, dia 16 de julho, e nós estamos com uma manhã meio nublada, com um ventinho mais fresquinho, né? Um dia bem agradável e gostoso na cidade de Toledo, aqui no oeste do Paraná. Essas temperaturas amenas aí devem permanecer até o fim da próxima semana. Esse fim de semana aí também nós temos temperaturas bem tranquilas, mas também um pouquinho com uma previsão aí de umas temperaturas meio altinhas. Bom dia, César Augusto Fedel, bom dia, Rose Boing, e a todos que estão nos acompanhando. Ontem, então, o prefeito Lúcio de Marque assinou um novo decreto para regularizar, né, o funcionamento do comércio e dos demais estabelecimentos aqui de Toledo. O decreto é o 8, deixa eu só confirmar aqui o número, porque ó, é tanto decreto que a gente acaba falando besteira, né, sem querer. 853, se eu não me engano. 853 aqui em Toledo, tá? Marta, um beijo, muito obrigada pelo presente, Marta. Bom dia, Márcio Jogador. Bom dia, Medianeira. Rosa, bom dia. A Maria Socolec, bom dia para você também. Marta, eu amei, adorei, mas ela tá úmida ainda, então não pude nem colocar hoje para dizer, eu tô com a máscara que eu ganhei da Marta. Marta, muito obrigada pelo carinho, viu? Ed ali, bom dia a todos. Ótima quinta, muito feliz por ter voltado às igrejas. Pois é, a gente vai falar disso também hoje, Marta, aqui no nosso programa. Alba Torrens, bom dia, Alba. Tá todo mundo prestando atenção aí que teve algumas mudanças, mas também algumas coisas. Basicamente, o que mudou foram os horários. As igrejas, então, vão poder voltar, como a Marta comentou ali que ela tá feliz, e a gente vai falar a respeito dessas regras aí impostas pelo novo decreto para vocês. Lembrando que o governo do estado do Paraná emitiu, então, a gente tá com esse conteúdo a partir do meio-dia lá no site do Jornal do Oeste. Ele emitiu uma orientação para a população paranaense permanecer o máximo possível em isolamento social, tá bom? Aquelas precauções que a gente já escuta há muito tempo, né? Tomar cuidado, evitar de sair, se não precisar sair de casa, não sai, aquele monte de coisa. Janete, bom dia. Marlene, bom dia. Rogênia, bom dia. E é isso aí, avante, vamos em frente, né? Então, o novo decreto assinado ontem pelo prefeito Lúcio de Marque, ele impõe aí que o decreto 853, assinado ontem, ele alterou algumas situações do decreto 843, que era o que estava valendo, então, até o momento, né? E ele colocou, então, o seguinte: os supermercados, mercados, atacarejos, açougue, mercearia, peixaria, quitanda, vai poder funcionar das 8 às 21 horas, de segunda a sábado. No domingo, vai poder abrir das 8 às 13 horas, tá? Isso também vale para as confeitarias e padarias, se eu não me engano. Também as lojas de conveniência, também decreta que as lojas de conveniência, inclusive nos postos de combustível, devem realizar as suas atividades neste mesmo horário, das 8 da manhã às 9 horas da noite e das 8 horas às 13 no domingo, mas não pode comer e beber nos locais, tá? De segunda a sábado, entre as 9 e as 17h30, então está permitido o prestador de serviço autônomos e estabelecimentos do comércio varejista em geral para poder abrir e trabalhar e funcionar normalmente, tá? Então, olha só, de segunda a sábado, o comércio varejista pode trabalhar das 9 às 17h30. No shopping, pode funcionar, então, das 10 às 21 horas, tá bom? Bom dia, Ana Paula, um beijão, comadre. O prefeito estabeleceu, então, que as padarias vão poder funcionar das 6 às 20 horas, tá? Aí, o comércio lá dos sorvetes, açaí, sucos, essas coisas, continua funcionando só das 13 às 21 horas, de segunda a sábado, e só pode comprar e levar para casa, não pode consumir no local, tá? Rose de Souza, bom dia. Já entre as 9 e as 21 horas, estão autorizados os serviços de bares, lanchonetes e congêneres, tá bom? Todas as medidas de precaução e cuidados necessários devem ser tomados, lembrando dessa fundamental ação aí, tá? Inclusive, o presidente da CIT, o Claudenir Machado,
Ele comentou que a flexibilização das atividades econômicas e comerciais possibilita abrir aos sábados, e também os setores que estavam impedindo de trabalhar ajuda então as lojas e os associados da ACIT. Então também o prefeito manteve suspenso as atividades nos clubes, piscinas e associações recreativas e afins, casas noturnas, pubs, lounges, tabacarias, boates e similares, tá? Isso ainda está suspenso. As atividades nas escolas de natação, hidroginástica e demais atividades aquáticas, teatro, cinema, centro de revitalização da terceira idade, centros culturais, centro da juventude, centro de eventos e similares também continuam suspensos, tá, Beatriz e Célia? Bom dia, Marciele. O funcionamento das casas de eventos, salões, clubes, piscinas, associações recreativas e afins, como gastronômicas, casamentos, baladas, formaturas, aniversários, em espaços públicos também estão suspensos. Os privados também estão suspensos, tá? Jogos e competições esportivas de qualquer natureza, cursos presenciais, atendimento nas bibliotecas municipais também estão suspensos, tá? Atendimento nos restaurantes populares e também a agenda aberta no Paço Municipal, na Prefeitura, as reuniões estratégicas da saúde da família e os treinamentos não emergenciais também estão suspensos, tá, gente? Então, fiquem bem atentos a isso, tá bom? A gente sabe que é importante, o Dr. Fernando Pedrotti, inclusive, ele ressalta a importância dos cuidados, né? Abrindo o comércio aí, existe um medo de que os casos comecem a aumentar mais do que já estão altos, né? Ontem, 86 novos casos do Covid-19 aqui em Toledo, é muito caso. Não tem uma queda, não tem hoje foi 34, amanhã é 30, depois 26, não acontece isso. Um dia é 34, no outro dia é 86. É muita discrepância, assim, né? Então, a gente não pode nem dizer que a gente está estável. Então, o descumprimento ou a inobediência das medidas determinadas, das orientações e das recomendações importará a aplicação das penalidades cabíveis aos responsáveis, como multa, interdição do estabelecimento, cassação de alvará de funcionamento, conforme o acordo da legislação, tá? Então, isso é para a gente ficar aí atento. O promotor de justiça José Roberto Moreira vai seguir acompanhando a situação epidemiológica aqui da cidade de Toledo, e ele disse que vai providenciar, que faz essas providências tem como objetivo conhecer o número de novos casos, a gravidade de cada um, bem como a percentual de ocupação de leitos de enfermaria. Através disso é que ele pode ou não notificar o município se tem que tomar uma medida maior ou se o governo do estado tem que tomar uma medida com relação à saúde aqui de Toledo, tá? O Dr. Pedrotti, então, ele salientou que o isolamento domiciliar, o uso da máscara, o cuidado com a higiene, com o distanciamento, isolamento social, ainda é o mais importante para a prevenção da transmissão do novo coronavírus, tá? Já as atividades religiosas vão poder retornar, então, só que não pode criança menor de 12 anos, idoso acima de 60 e as pessoas que estão no grupo de risco, ou seja, diabéticos, cardíacos, pessoas que têm asma, essas doenças que são aí do grupo de risco, grávidas não podem, né, irem até a igreja, né, seja ela qual religião for. Há necessidade, então, de 40% da capacidade do local, tem que ter aviso que não pode sentar, né, mostrando o distanciamento dos locais, tem que ter álcool gel. Para os católicos, na hora da Santa Ceia, cada comunidade vai ter que observar e ver quais serão a precaução tomada com relação à higiene nesse momento. Não pode estar em local de manuseio de muitas pessoas, então eu acredito que o padre vai ter que higienizar bem a mão aí com álcool para poder pegar e entregar para o fiel sem encostar na mão do fiel, né? Porque senão já é um contato diferenciado. Mas realmente isso vai ficar por conta dos cuidados e da precaução de cada igreja católica e de cada local. Já o presidente da Associação de Ministérios Evangélicos, a AME de Toledo, Júlio César Vieira, lembrou que é importante
a abertura aí das igrejas, né? E eles vão reunir, então, os membros da diretoria das igrejas nos próximos dias para impor, então, qual será o retorno e como será esse retorno aí das igrejas evangélicas aqui na cidade de Toledo, tá? A mesma coisa vai acontecer com relação às igrejas católicas, que já estão providenciando também o retorno das ações, né? Aqui em Toledo nós temos... são 19 cidades da abrangência da Diocese de Toledo, 31 paróquias, então isso também está sendo conversado, né? Célia Antunes Barbosa, bom dia. A Marta falou, Bruna, e as aulas? Será que volta? Fala para mim quando volta o Detran. Eu preciso de um documento que só eles podem me fornecer. Olha só, Marta, as aulas das universidades não retornam no ano de 2020, tá? Isso já está dito e falado aí pela Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia aqui do Estado do Paraná, que as aulas universitárias não retornam em 2020. Eles, inclusive, estão fornecendo para os alunos, a Receita Federal fez doação, por exemplo, na Universidade de Ponta Grossa, ela fez uma doação de 300 aparelhos de telefone para os alunos que fizerem a solicitação aí para poder estudar, né? Eles estão avaliando os casos e os pedidos e distribuindo, então, esses aparelhos de celular. Mas as universidades não voltam às aulas. A Secretaria de Educação do Estado do Paraná fez um plano baseado no plano do exterior, né, dos países da Europa e dos países que estão começando a pensar em voltar às aulas, mas não se fala em data para voltar à aula, tá? É só um plano de ação caso possa vir a ter aula novamente. Eu, particularmente, acho que é um ano que não precisaria ter aula novamente. Se um departamento universitário com adultos, né, diz para a população que não vai voltar à aula, acho que de adolescente e de criança é pior ainda, né, querer botar a criança dentro de sala de aula num momento desse. Mas essa é a minha opinião, né? Eu acredito que as escolas estão, de um jeito ou de outro, dando seus pulos aí, e como eu sempre bato na tecla, tá na hora de sair da caixinha e tá na hora de pensar diferente, e eu acho que o que tinha que ser revisto eram as grades curriculares, era o conteúdo, como que ele vai ser passado daqui para frente, e não ficar se preocupando como que esse aluno vai voltar para a sala de aula e quando que ele vai ter aula para repor. Não tem reposição, gente, isso aí é um conteúdo que eu vejo que ele vai ter que ser aplicado e gerenciado daqui para frente de uma forma nova, de uma forma diferente. E eu acho sim que a Secretaria de Educação tinha que sair da caixinha, que o Ministério da Educação tinha que sair da caixinha e sair desse pensamento, né, tão quadradinho, que tem que repor conteúdo, tem que isso, tem que aquilo. Não, vai lá e repensa tudo, revê tudo. Qual que é a necessidade desse conteúdo ter tantos dias de aula? Não pode ter um dia só, ou um conteúdo, né, diferenciado que eu possa dar um trabalho, o aluno estuda em casa, ou algo nesse sentido. Eles estão aprendendo a pesquisar sozinhos com essa pandemia. Dá para fazer diferente, com segurança, porque eu tenho minhas dúvidas da mãe que vai ter coragem de mandar seus filhos para a escola, sabendo que não tem uma vacina de proteção, que não tem uma UTI pediátrica na cidade para atender se for necessário, porque pode ser que seja necessário, a gente não sabe, né? Pode ser que uma criança possa precisar de uma UTI de Covid, Toledo não tem. Então, são cuidados assim que, sabe, é bem delicado falar em retorno às aulas, no meu ponto de vista. Estou com muito medo desse novo ministro da Educação e espero do fundo do meu coração que ele não imponha alguma situação, porque o que vai ter de aluno fora de sala de aula não vai ser brincadeira, porque daí eu quero só ver, vamos aguardar. Bom dia, seu José Pimentel, bom dia, ele tá colocando ali, traga boas notícias. Bom, eu só tô repetindo notícias, na verdade. Dayana Martins, concordo com você sobre as aulas, é isso aí, né, Dayana? A gente fica com medo, não sei se você tem filhos ou netos, mas a gente fica com receio dessas situações, né? A Beatriz colocou ali, ó, eu não vou mandar de forma alguma, Beatriz. Ó, tô adorando que a escola que os meus filhos estudam, que é o Colégio Integral, eles estudam, eles estão adaptando e melhorando e cada dia mais ampliando a forma de chegar aí o conteúdo para as crianças. Eles vão ficar vão dar uma pausa de uma semana agora, na primeira semana de agosto, para dar um respira-leão aí para os professores e para os alunos, e depois eles já vão voltar com uma nova tecnologia, uma nova forma de
aplicar o conteúdo para os alunos, né? E eu espero que isso seja ainda mais efetivo para as crianças. Eles estão aprendendo também e pode ter certeza que vão aprender, porque essa piazada aí é mais ligeira do que a gente pode imaginar, não é mesmo, Beatriz? Seus filhos aí na sua casa devem estar podendo provar isso diariamente para você e para o seu esposo, não é mesmo? A Daiane colocou, tem um filho de 14 anos e ele tem asma. Ah, Daiana, te entendo perfeitamente se você falar que não vai querer entrar aí mandar seus filhos para a sala de aula. Sobre o Detran, Marta, o Detran, eu vou até dar uma olhadinha se tem alguma notícia nova, mas o Detran estava fechado para atendimentos sem data de retorno, tá? Inclusive, isso está no primeiro decreto, na primeira legislação feita pelo Estado do Paraná, lá em março, no comecinho, que o Detran não iria fazer atendimento pessoal. Eles mudaram a legislação, com relação a alguns documentos, inclusive, né? Porque não tem data para retorno do Detran, tá bom? Então, são essas situações, essas ponderações que a gente observa e realmente aqui não tem nada dizendo que o Detran está aberto ao público, tá? Eu olhei aqui na minha caixa de mensagens, não, realmente a gente está sem informação. Ontem a gente falou aqui a respeito da dengue, a gente colocou hoje uma matéria no site do Jornal do Oeste, falando que o Fumacê realmente concluiu as suas aplicações aqui em Toledo, tá? Isso foi algo muito esperado pela população. Lá no começo foi explicado, então, que eram 5 ciclos, cada aplicação eram 5 ciclos, e foi feito, então, uma escolha dos bairros que estavam com mais casos para serem aplicados primeiro, e depois, no segundo momento, nos outros casos, e daí, por último, o interior também recebeu a aplicação do Fumacê. Aqui na cidade de Toledo foram notificados 5.230 casos até a quarta-feira do dia 15. 4.932 desses casos foram confirmados como autóctones, né, que foram pegos aqui na cidade. E 63 foram importados, pessoas que foram para fora e voltaram com dengue. Foram descartados, então, 361 exames só, né? Nenhum exame aguarda resultado no momento e foram registrados, infelizmente, aqui em Toledo, 4 óbitos da doença, tá bom? O Cristiano Buio colocou, meus filhos não vou mandar para a escola de jeito nenhum, tá vendo? As pessoas não querem isso, né? Enquanto não tiver uma segurança, uma vacina, um negócio que possa dizer pode ir para a escola, ninguém vai mandar. E uma Todeschini Albano, bom dia. Érica Nestor, vai voltar à aula? Não vai, Érica, por enquanto não tem nada dizendo que vai voltar às aulas, nem quando vai voltar às aulas, tá? O que veio aí foi uma fake news do retorno do dia 17 de agosto, mas a Secretaria de Estado da Educação já veio logo em seguida e falou que era fake news mesmo, que eles não têm uma data prevista para o retorno das aulas, não, tá? Já as universidades, essas não têm aula mais em 2020. Tá? Continua só com as aulas remotas mesmo, tá? Alessandro Cacau e Agatha Batista, bom dia, os bares não vão abrir mais. Tá autorizado a abrir, tá? Até as 9 horas da noite aqui em Toledo. Marta Machado colocou, que triste, o despachante muito caro, vou pagar R$200 por um documento. Que pena, Marta, mas eu nem sei o que te dizer numa hora dessas, porque sempre que você vai no Detran, quando você precisa ir no Detran, tem muita gente lá. Então, talvez tenha sido essa a medida que o Estado tomou, tomando por base, né, para não fazer o atendimento presencial lá no Detran. Então, infelizmente, é isso que a gente tem que ir passando e vendo aí, com essa pandemia, algumas coisas a gente acaba pagando mais caro mesmo, né? Bom dia, Josibel, acabei de ver sua fotinha ali, a Josibel, querida Ana Luísa, amiguinha da minha filha, são as 3 mosqueteiras, a Alicia, a Ana Luísa e a Maria Luísa, filha da Cristina, Cristina, ó, já ia falar errado o seu nome, Cris. Eu até vou olhar aqui porque o sobrenome dela é Caio, mas ela tem mais um sobrenome, eu acho, né, Cris? E elas são as 3 mosqueteiras. Eu vejo elas conversando por telefone, por WhatsApp, por isso, por aquilo. E olha, é muito engraçado porque eu falo, essas crianças, elas têm Cristiane, Caio, Simon. Viu? Eu ia falar errado sem querer, desculpa, Cris. Elas são muito rápidas, muito versáteis. Quando eu preciso de alguma orientação, alguma informação com relação
a computador não muito, porque elas são ligadas mais no celular, né? Mas eu preciso de alguma coisa de celular, filha, vem cá me ajudar, venha me dar um apoio, venha isso, venha aquilo. E o que elas não sabem, peraí que eu vou falar com a Maria, peraí que eu vou falar com a Ana, né? Porque as três ali são bem desenvoltas e eu acredito que todos vocês que têm filhos em casa estão percebendo isso. Num primeiro momento ai, que bom, não tem que ir para a escola. Num segundo momento, e agora que tédio ficar aqui. Num terceiro momento, eles se adaptaram a essa nova rotina e agora eles já estão aprendendo que dá para aprender com isso, né? E nós tínhamos que aprender com eles. Vera Dami, bom dia, que bom que você está aqui assistindo a gente, né? E outras informações que vocês podem acompanhar lá no site do Jornal do Oeste também e no nosso Instagram é a volta do Campeonato Paranaense de Futebol. Outra coisa que eu acho meio desnecessária, mas para quem gosta de jogo, né? Nesse momento, não vai poder ter torcedor em campo, mas os jogos do Campeonato Paranaense retornam agora neste fim de semana. No sábado vai ter jogo, então, do Cascavel contra o Rio Branco, se eu não me engano, é às 2 horas da tarde o jogo. E no domingo tem Atlético Paranaense e o Londrina, na cidade de Cornélio Procópio, porque o município de Londrina não aceitou que o jogo fosse na cidade, tá? E também Paraná Clube e o Coritiba vão jogar em Ponta Grossa. A Federação Paranaense de Futebol não divulgou o porquê que não vão poder fazer em Curitiba, tá? Eu sei que eles tentaram fazer em Curitiba e não conseguiram, então eu acredito que seja aí pelas restrições maiores da cidade, também por ser uma cidade que está com alto índice, acabou de passar que nem nós aí com o decreto estadual, umas questões mais rigorosas, né? Então acredito que seja essa a razão pela qual o jogo não vai poder acontecer em Curitiba, mas é algo também que tá aí, né? Os jogos de futebol vão acontecer. Os jogos da Mega Sena estão acontecendo e, inacreditavelmente, hoje tem mais um sorteio da Mega Sena, tá? Esse sorteio da Mega Sena acontece, são 20 milhões de reais, o prêmio vai correr hoje à noite, tá bom? Também saiu ontem, o Senado fez uma reunião, né, e fez umas votações e tudo mais a respeito de micro e pequenas empresas, empréstimos e essas coisas. Lá no site do Jornal do Oeste a gente tem uma matéria completa para você que é microempresário entender melhor o que o Senado está pensando a respeito e eles vão beneficiar então as empresas menores nos financiamentos para pagamento de folha, tá? Os assuntos ainda estão sendo discutidos, mas o objetivo final é esse, tá bom? Vera Dami, bom dia. Derli Zanotti, bom dia. E a Nilva Fernandes Medeiro, um bom dia para você também. Uma outra informação muito boa, né, e que a gente pode pegar aí como exemplo, o Canadá está se aproximando do zero números de mortes por Covid-19, já está pensando num retorno e reaberturas, mas também com medo de uma nova onda, assim como foi a onda dos retornos aí da Europa e tudo mais. Infelizmente, Portugal e a Espanha fechar determinadas regiões porque está voltando a quantidade de casos numa proporção menor, mas antes que tome uma proporção maior, eles já estão fechando, né? E por aí vai. Para quem tem o benefício do auxílio emergencial para receber, a Caixa começa a pagar esse abono salarial para os nascidos em julho, tá? Esses valores já estão, então, disponíveis na Caixa Econômica Federal. Você pode acompanhar também, se precisar de mais informações, jornaldoeste.com.br. O novo decreto 853 está completinho lá no nosso site. Ângela Maria Mendes, bom dia. A Simone Mota, bom dia. Ele está completinho lá numa matéria chamada Comércio volta a abrir no sábado e atividades religiosas são retomadas em um novo decreto. Essa matéria, então, está contando aí com o decreto. Se você tiver necessidade ou alguma dúvida, você pode entrar lá e procurar essas informações. E ontem, Toledo registrou, então, 86 novos casos positivos do coronavírus e 122 pacientes recuperados. Foi o número passado aí pelo boletim epidemiológico da cidade de Toledo, tá bom? Nós 1.527 casos confirmados, 1.524 casos recuperados aqui na cidade de Toledo, tá? Ontem, os casos
confirmados, foram 5 casos confirmados, então, pelo SUS e 81 casos pela saúde privada, pelo sistema privado aqui de Toledo, tá? Do sistema de saúde aqui de Toledo. Nós também tivemos aí números atualmente, né, total de 21 óbitos, infelizmente, e estamos com 9 pacientes internados 24 moradores de Toledo internados em leitos de UTI e 9 em leitos de enfermaria. Esses hospitais que os pacientes estão ocupando é Toledo, Assis e Cascavel, tá? Então, são esses os dados do coronavírus do último boletim epidemiológico que saiu ontem, no dia 15 de junho, no fim da tarde. Novo decreto 853, mercado pode abrir no domingo, o comércio pode abrir no sábado até as 5 horas da tarde, e você fica ligadinho aqui no Jornal do Oeste, que no fim de tarde com o editor, o Márcio traz as novidades do dia, o que aconteceu, o que acontece, o boletim das informações aí também do dia de hoje, e tem live do bem às 8 horas da noite do Rotary Clube Centenário, que conclui, eu acho que as lives acabam amanhã, que é uma semana inteira de live, né, com assuntos importantes e interessantes que você pode acompanhar. Pessoal, segue a gente lá no jornaldoeste.com.br, também nas nossas redes sociais, aqui no Facebook, @Jornal do Oeste lá no Instagram, e o @Diários de Viagem, Jornal do Oeste, tudo junto, para você poder contar a sua história de viagem para a gente, que conta muito essa experiência. Inclusive, nós estamos aqui pensando, matutando, estudando, e indo e vindo com informações para que esse diário de viagens possa também te levar a lugares muito incríveis e novos e diferentes, inclusive com turismo local e regional aqui, rural, que você nem imagina que exista tão pertinho da sua casa. A gente vai trazer essas informações para vocês aos pouquinhos. A gente está em projetos bem importantes e bem interessantes aí para você poder curtir. E enquanto isso, vamos contar e vamos compartilhar as histórias de vocês lá no Instagram, Diário de Viagens, Jornal do Oeste, tudo junto em letra minúscula, tá bom? Bom dia, Líria Silva, um bom dia para ti, viu? A gente às vezes não dá bom dia para todo mundo, depois eu vejo, nossa, fulano entrou, Beltrano entrou, mas aqui para mim eu só consigo dar bom dia para quem aparece mesmo, então vocês me desculpem, tá? Pessoal, fiquem bem, se cuidem, usem máscara, álcool em gel na rua, chega em casa, toma aquele banho gostoso, evita encostar nos filhos, entrar de sapato em casa, né? Tomar todas as medidas, já que o povo teve que voltar, né, a trabalhar no comércio de forma aberta, as indústrias estão trabalhando, a gente sabe que são medidas que são importantes aí para a saúde de todo mundo, esses cuidados. Então, por favor, não usem a máscara aqui, usem a máscara aqui, não usem as máscaras vazando ar por aqui, que também não vale, conforme a doutora Tatiana falou para nós, né? Tem que tomar todos os cuidados, por favor, se cuidem. A gente quer ver o menor número de pessoas prejudicadas com esse Covid-19, que tenham muita saúde para depois recuperar o que foi perdido economicamente ou de qualquer outra forma aí durante essa pandemia. Mas a saúde nesse momento ainda é um dos fundamentais alicerces para a gente conseguir dar sequência à vida aí, né? Esse presente divino que a gente ganhou. Marta Machado colocou, Bruna, mas fala aí, o Márcio tava chique com a máscara do Grêmio, fiquei feliz de você ser gremista. Marta, você fez algo incrível, Marta. A gente tem que, né? Mas pena que, assim, ó, ele tem um pouquinho de sangue azul, porque o Paraná é azul e vermelho, né? Então tem uma partezinha pisada no azul ali, né? Mas eu respeito muito todos os times paranaenses. Aqui no Paraná eu gosto mais do Coxa, do Curitiba, né? Sempre torci pro Coxa aqui no estado do Paraná. Porque quando eu era pequenininha, minha família inteira é atleticana. E quando eu era pequena, como eu nasci em Curitiba, eu dizia, mas eu nasci em Curitiba, eu tenho que torcer pro time que tem o nome da minha cidade. Eu comecei a torcer pro Coxa por conta disso. E aqui no estado do Paraná eu tenho minha simpatia e meu respeito pelo Curitiba, né? E eu gosto muito, quando eu morava em Curitiba, era fácil para mim ir assistir jogos no Coxa, porque o Coxa e o Grêmio são aquelas chamadas torcidas irmãs. Então não tinha problema, eu podia ir no estádio com os meus filhos, podia ir assistir o jogo que não tinha problema nenhum. E com a camisa do Grêmio assistir o jogo que ninguém me insultava, ninguém falava nada. As torcidas eram separadas, mas de qualquer forma não havia nenhum tipo de problema. Agora já ia assistir jogo no Atlético com a camisa do Grêmio, dava um medinho, ainda mais que o Grêmio, os jogos que eu fui assistir, o Grêmio ganhou, eu catava meu carro e ia para casa bem rapidinho, nem ficava muito tempo por ali,
porque daí a rivalidade é um pouquinho maior. Mas eu sou gremista e o meu segundo time de coração é o Coxa Branca e o Coritiba aqui no estado do Paraná. E um beijo a todos, né? Um beijo a todos e que dê tudo certo aí nesse retorno também do Campeonato Paranaense. Inclusive, o nosso Grenal aí vai acontecer dia 22 agora de julho, com autorização também da CBF. Vamos ver como é que vai ser esse jogo aí dia 22. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. O Jornal do Oeste está sempre ligadinho para trazer as informações para vocês. Se o Márcio ou eu não entramos, dá uma procurada no jornaldoeste.com.br, nas nossas redes sociais, que talvez o conteúdo já esteja lá, tá bom? Um beijo grande para vocês, fiquem bem e aguardem mais informações no fim do dia, tá bom? Até mais, tchau, tchau!